Bom dia, aqui é o Bispo Robert Lambert e gostaria de fazer alguns comentários bíblicos sobre a divindade de Deus. Esse tema que é provado do começo ao fim da palavra de Deus é um tema muito claro e é um tema que todos nós precisamos obedecer. Na realidade, algum tempo atrás, alguém pediu-me para fazer um comentário sobre o que é que eu achava ou pensava sobre a doutrina da Trindade. Na realidade, eu não tenho muito o que pensar e nem falar, porque a doutrina da Trindade não é uma doutrina biblicamente baseada. Não há prova bíblica que nos dá o direito de defender esse tipo de pensamento ou de teologia. A doutrina monoteísta, a doutrina de um único Deus, ela é defendida e praticada pelas mais antigas religiões do planeta, desde o judaísmo até o próprio islamismo, e nós, como apostólicos hoje, também acreditamos de que há um só Deus. Claro, faço a ressalva aqui de que o islamismo, da forma que eles interpretam as suas escrituras, é completamente contrário à maneira que nós interpretamos as escrituras, mas eles também enxergam de que há apenas um só Deus. Até porque a doutrina monoteísta é a única doutrina lógica e explicável sobre Deus. O próprio grande evangelista Billy Graham disse certa vez de que para ele a Trindade era um mistério. Para mim também, a Trindade é algo que eu não consigo entender. Se nós formos estudar a palavra do Senhor, nós vemos com clareza de que desde Deuteronômio capítulo 6 e versículo 4, aonde a Bíblia diz: ouve, ó Israel, e diga-se de passagem, esta escritura aqui é a base de toda a fé da palavra de Deus, tanto para Israel como para nós, que somos também filhos do Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quando nós paramos aqui para estudar esta questão, o único Senhor, nós entendemos e compreendemos de que esta palavra único tem duplicidade de sentidos. Uma, ela expressa numerologia, único no sentido de um. Ele é um em número. E único também em qualidade, ou seja, não há outro Deus parecido com ele, e ele é um único Deus somente. Em Deuteronômio capítulo 32 e versículo 39, também a Bíblia diz: vede agora que eu sou e não há outro Deus além de mim, fora de mim, ao lado de mim, não há outro Deus além de mim. Também vemos em 2 Samuel capítulo 7, versículo 22, que diz: o Senhor Jeová, porque ninguém há semelhante a ti, e não há Deus senão tu só. Mais uma vez aqui, nós vemos com clareza o escritor expondo a quantidade de deuses, um só em número e também em qualidade. Ele é um único em todos os sentidos. Também vemos o Senhor: ó Senhor, ninguém há semelhante a ti, e não há Deus fora de ti, segundo tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. 1 Crônicas 17, 20. Salmos 86 e versículo 8. Entre os deuses nenhum há semelhante a ti. Isaías 43 e versículo 10. Antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Isaías 44 e versículo 6. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Efésios capítulo 4, versículo 5,
A Bíblia diz: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, e um só Deus. 1 Timóteo 2:5 também nos afirma: porque há um só Deus. O apóstolo Tiago, no capítulo 2, versículo 19, ele faz uma pergunta: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e estremecem. Quando falamos assim, eu creio que todo mundo há de concordar, e quando apresentamos esses fatos, até mesmo os trinitários afirmam de que sim, nós também concordamos. É bíblico a teologia de que Deus é um só. Mas aí, quando ouvimos eles falar, e quando ouvimos eles pregar e vemos eles agir, nós descobrimos de que na teoria é uma coisa, mas na prática é completamente diferente. Logo, logo nós começamos a ouvir termos como: ele é um, mas em si ele é dividido. Ele é dividido em 3 partes iguais, mas as 3 partes iguais são independentes e diferentes. Que coisa mais complicada esta de se entender: um dividido que é um que é 3, e os 3 são separados, diferentes, mas continuam sendo um. Isto para mim é muito, muito complicado de se entender. Por que não acreditar na doutrina monoteísta da unicidade de Deus, que nós vemos com clareza em toda a Bíblia? Como falei logo no começo deste áudio, o judaísmo e outras religiões mais antigas que até hoje defendem o fato de Deus ser um, quando nós estudamos a doutrina da Trindade, nós descobrimos de que ela é uma doutrina que foi fundada em 325 depois de Cristo no Concílio de Nicéia. Historicamente, deixamos a Bíblia de lado, vamos analisar a história. Não vemos na história a Trindade existindo como dogma ou doutrina antes de 325 depois de Cristo. Isto, para mim, já é o suficiente para acreditar e entender de que a Trindade é uma doutrina do homem, sendo que ela não tem base bíblica. Começamos a notar perguntas diversas e pessoas tentam pegar uma escritura e enxergar em uma única escritura as 3 manifestações de Deus, quando na verdade a Bíblia tem que ser analisada com uma visão monoteísta. Nós temos que ler as Escrituras e compreender o princípio de que Deus é um único Deus. Ele é só Ele. Ele é Deus e fora dele não há outro Deus. Ele somente é Deus. Quando nós começamos a analisar a Bíblia com esta ótica, começamos a entender aquelas coisas misteriosas que os trinitários alegam ser prova de uma multiplicidade de Deus. Hebreus fala de que Deus tem falado com os homens de muitas maneiras, em muitos tempos, mas nos últimos dias tem falado conosco através do seu Filho Jesus Cristo. Logicamente que quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vemos de que Deus se apresenta de muitas formas, de muitas manifestações. Nós também acreditamos nas 3 principais manifestações de Deus: o Pai como Criador, Cristo Jesus como o Redentor e o Espírito Santo como Consolador. Mas isto são manifestações de Deus. Não que isto prove haver uma multiplicidade de deuses. É apenas manifestações de Deus. Nós vemos, por exemplo, de que a nuvem que seguia Israel era comparativa, ela era simbólica ao próprio Deus. O fogo no deserto era simbólico do próprio Deus. Nós vemos as diversas manifestações, as
teofonias de Deus, desde o Velho ao Novo Testamento, mas Deus continua sendo um único Deus, um somente. Eu desafio a qualquer trinitário a provar na Bíblia o termo que eles usam, o Deus Filho Eterno, o Deus Filho. Alguém pergunta, mas isto é simples? Nós lemos em diversos lugares no Novo Testamento a terminologia, o Filho de Deus. Nós vemos aqui uma diferença de expressão. Sim, nós também acreditamos no Filho de Deus, mas não no Deus Filho. Sim, Jesus Cristo, ele é a manifestação visível do Deus invisível. João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então fica claro de que o verbo era Deus. E aí no versículo 14 nós vemos de que este verbo se manifestou em carne. Quem é que se manifestou em carne? É o Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Jesus Cristo é a manifestação visível do Deus invisível. Jesus Cristo é o Deus encarnado. Isaías diz: a quem se manifestou o braço do Senhor. Esse braço é uma alegoria, é uma ilustração da maneira como que Deus conectou os céus, a eternidade, com os homens mortais através de Cristo, o Cordeiro Primaz, o Cordeiro Pascual que tira o pecado de todo o mundo. Nós vemos com clareza, sim, o Deus eterno manifestado em diversas formas. Não vemos aqui em lugar nenhum na Bíblia o Deus Filho. Vemos o Filho de Deus. Aliás, não enxergamos o Filho de Deus antes de Mateus 1:21, porque ali é onde Maria concede e dá a luz a Jesus Cristo. Antes de Mateus 1:21, nós não vemos nenhuma manifestação de Jesus Cristo no Velho Testamento. Nós vemos de que o plano redentor de Deus estava no coração de Deus desde a fundação do mundo. Sim, ele é o Cordeiro de Deus, imolado, morto desde a fundação do mundo. Mas Jesus não foi morto na fundação do mundo. Isto era o plano, era o projeto que haveria de vir para redimir no coração deste Deus que tudo sabe, que tudo vê e que está presente em todos os lugares. Nós não podemos criar confusão. A doutrina da Trindade é muito confusa. É um, mas é três, mas é um. Quem é o primaz? Quem é o chefe? Quem é o líder? Se o Pai é o líder supremo da Trindade, então o Filho não tem como ser Deus, pois se ele tem que se sujeitar à autoridade do Pai, ele não é o Todo-Poderoso. E nós sabemos de que teologicamente, para ser Deus, precisa ter 3 características: ser onipresente, onipotente e onisciente. Não tem como o Pai haver ou ter igualdade de poder e ser supremo ao Filho se este o sujeita. Quando nós olhamos a lógica da Trindade, nós descobrimos de que não há como compreendê-la e encaixá-la dentro da teologia bíblica. Não há como encaixá-la nem na teologia humana, nem na maneira humana de nós interpretarmos as coisas. A doutrina da Trindade não faz sentido. Não podemos compreender como pode o Criador, criar o Filho, e se o Filho é criado, ele não pode ser Deus, porque Deus não é criado. Deus, ele é o Criador. E se o Filho torna-se criatura do Pai, então ele já não pode ser Deus de forma eterna como Deus é. Perguntas, e nós poderíamos ir e falar, nem sequer usando a Bíblia,
ou podemos pegar as palavras de Billy Graham, é um mistério, temos que simplesmente acreditar sem compreender. Não seria mais simples e mais fácil compreender o fato de que Deus é um único só e a Ele é dado toda a honra e toda a glória, e a Ele é dado todo o poder, de que Ele não empresta a glória dele para ninguém, somente Ele deve ser adorado? Vamos usar a lógica, até mesmo podemos deixar a palavra de Deus de lado, apesar de que ela é prova concreta da unicidade de Deus, da divindade de Deus. Não vamos nos confundir com pequenos detalhes e esquecermos de analisar a fotografia maior. Na realidade, os trinitários nos fazem muitas perguntas, quando na verdade quem tem muitas perguntas a serem respondidas não somos nós, são eles. E recai sobre eles o ônus da prova. É eles que têm que provar como pode esse um único Deus ser dividido e ser três ao mesmo tempo, um separado, dividido em três, de formas distintas e separadas. Amigo, use a lógica, abra o seu coração, leia a palavra de Deus com a mente e com o entendimento que Deus é um único só e fora dele não há outro. Sim, muitas são as manifestações e teofonias de Deus, mas Deus em si é um único só. E eu vou além a dizer de que o nome dele é Jesus Cristo, e não há outro nome em cima no céu, embaixo na terra, que importa pela qual devamos ser salvos. Eu sei que talvez não se encaixe aqui diretamente no tema, mas eu até vou além e faço também uma pergunta. Por que é que não conseguimos achar em nenhum lugar na Bíblia alguém sendo batizado na Trindade? Isto não é um mistério? Não é um mistério nós procurar e não encontrarmos uma única pessoa na Bíblia sendo batizada, invocando os títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Não é engraçado, não é curioso o fato de que todos os batismos do Novo Testamento, fora o batismo de João, foram realizados em nome de Jesus? Isto não é uma curiosidade? Como é que se explica tudo isto? Aliás, alguém pode me explicar o grande mistério da Trindade? Eu prefiro ficar com a clareza da divindade de Deus e o fato de que, sim, Deus é um único só, de acordo com o que nos instrui a palavra de Deus, e o nome dele é Jesus Cristo. Tenha um bom dia, se alegre hoje na presença do nosso Deus.